A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Não. Jornal da Meia-Noite com a edição da Diana Rosa. E Diana, o secretário-geral do PS acusou o executivo de Luís Montenegro de estar a governar em falsete e de ser o PS o fator da estabilidade política no país. Diz até que as críticas de Passos Coelho ao governo não são propriamente uma novidade. Aquilo que tem dito o Dr. Passos Coelho é aquilo que todos hoje dizem, ou seja, este governo não mostra capacidade para reformar, é um governo que tem estado a governar em falsete. Ou seja, dá a ideia que está a fazer quando, de facto, nada está a fazer do ponto de vista daquilo que o país precisa para a saúde, para a habitação, para os salários, para o rendimento, para o crescimento da economia. Quanto às eleições diretas convocadas pelo presidente do PSD, José Luís Carneiro considera que é uma prova de que a estabilidade está no Partido Socialista. Olha, eu utilizaria a própria expressão do Dr. Luís Montenegro a dizer que era pitoresco o que se estava a passar na AD, ou seja, quando nós, numa altura de crise internacional, temos o partido do governo a tratar de assuntos internos, dá, digamos, uma ideia mais clara de que, de facto, o Partido Socialista tem sido e continuará a ser o grande fator da estabilidade política no país. José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, em declarações em Faro. E André Ventura qualifica o desafio de Luís Montenegro a Pedro Passos Coelho como política de baixo nível. O presidente do PSD desafiou ontem em reunião do Conselho Nacional Pedro Passos Coelho a concorrer às eleições diretas do partido. Em entrevista esta noite à CNN Portugal, o líder do Chega considera que não é a maneira correta de se tratar um antigo primeiro-ministro. Afirma que, além disso, não seria uma luta justa dado o atual contexto político. Luís Montenegro sabe que tem neste momento o controle do aparelho partidário, sabe que está em funções de primeiro-ministro e que logo isso gera uma dificuldade muito grande em mudar um líder. Mudar o líder do PSD agora era mudar o primeiro-ministro, na verdade, internamente, porque Montenegro ia se manter como primeiro-ministro perdendo as eleições do partido que o suporta. Portanto, há aqui uma certa baixaria política que é esta. Luís Montenegro não suporta que Pedro Passos Coelho tenha um pouco mais de clarividência que ele nas reformas que o país precisa, tenha tido também a clarividência de perceber que o país estava a virar à direita e que exigia acordos à direita, e quando Pedro Passos Coelho começou a aparecer mais, nestas últimas semanas sobretudo, Luís Montenegro, começou a congeminar uma ideia de o anular e de o encurralar. E foi esta a forma que encontrou. André Ventura critica Luís Montenegro por não ter a mesma coragem reformista que, na opinião do líder do Chega, caracterizou a passagem de Pedro Passos Coelho pelo governo. E Donald Trump afirma que o Irão já vem tarde para encontrar um acordo de paz. Na recepção da equipa de futebol Inter Miami, na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos admite que o exército de Teherão, sim, é duro e perseverante, mas volta, no entanto, a referir que o poder militar do Irão foi em grande parte destruído. E quanto ao acordo de paz, já devia ter sido alcançado há mais tempo. Eles já não têm força aérea, nem defesas aéreas. Todos os aviões deles desapareceram. As comunicações caíram. Mísseis e lançadores também destruídos, mais ou menos 60% e 64% respectivamente. Sem contar com isso, eles estão relativamente bem. Eu perguntei o que é que sobra. Eles são duros e querem lutar. Eles estão a ligar para perguntar como é que negociamos. Eu digo que já vêm tarde. Nós agora queremos lutar. Depois do presidente norte-americano, falou o secretário de Defesa, Pete Hegseth. Diz que a guerra ainda agora começou. O Irão ainda não viu nada. Está em curso uma operação de repatriamento de portugueses no Médio Oriente. Diana, é o que adianta um comunicado conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Defesa. O repatriamento vai ser feito, Filipe, em 2 aviões. Um deles foi fretado pela TAP, outro é da Força Aérea Portuguesa. Em conjunto, os 2 aviões trazem 186 passageiros, 163 são portugueses, os outros são estrangeiros. Prevê-se que o voo chegue ao aeroporto de Vigo Maduro por volta das 5 da manhã. Vai estar lá para receber estes cidadãos o secretário de Estado
das comunidades, no dia em que Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, por forma a ser organizado o repatriamento dos portugueses. E o chefe de Estado-Maior do Exército quer reforçar o treino operacional e acelerar a inovação das Forças Armadas. São estas as prioridades do segundo mandato do general Eduardo Ferrão. Em declarações no campo militar de Santa Margarida, o responsável afirma que estas medidas são necessárias para fazer face a um contexto internacional incerto e volátil. Vamos ter que treinar de uma maneira muito mais realista e vamos ter que ter ciclos de adaptação muito mais curtos do que tínhamos, com os conflitos e a forma como se combate evoluem quase dia a dia. Não é? Podemos dizer, ter militares melhor preparados, mais competentes para os cenários muito exigentes em que podemos ser empregos e como nós estamos a ver hoje na realidade internacional. O general Eduardo Ferrão lembra que Portugal mantém no âmbito da NATO forças no leste da Europa em missões associadas à dissuasão e preparação para cenários de alta intensidade. E há uma nova vaga de frio, chuva, vento e agitação marítima esperada para os próximos dias. As zonas afetadas pela depressão Christine são as mais vulneráveis. Os distritos de Lisboa e Leiria estão sob aviso laranja, assim como Beja, Faro, Guarda e Castelo Branco. É o que explica a meteorologista Alexandra Fonseca, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que deixa um alerta. A partir das 0 horas entram também Viana do Castelo, Braga e Porto com aviso de rajada. Esta intensificação do vento, como eu disse, irá prolongar-se todo o dia da manhã, sendo que de ressalvar entre as 9 da manhã e as 15 horas um agravamento para os distritos de Leiria e Lisboa, com a elevação do nível de aviso para aviso laranja, de rajada com vento, com rajada de vento a poder chegar aos 90 km por hora nestes distritos, em especial na faixa costeira e também nas serras. O aviso de mau tempo para vários distritos prolonga-se até às 7 da tarde de amanhã. E o Hospital de Loures vai receber os casos urgentes de obstetrícia e ginecologia de Vila Franca de Xira. Anúncio feito pelo diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, explica como vai ser realizada a centralização das urgências nestes dois hospitais. Nós estamos a organizar uma urgência centralizada entre estas duas ULS, que funcionará fisicamente aqui no Hospital Beatriz Ângelo, mas que será uma urgência das duas ULS, com equipas das duas ULS e com a manutenção dos serviços nas duas ULS. Vão todos os serviços com atividade programada e mesmo algumas consultas de agudos vão continuar a existir nos dois lados. Apenas a atividade urgente é que passará a estar centralizada aqui no Hospital Beatriz Ângelo. Álvaro Almeida visita o Hospital Beatriz Ângelo em Loures. A concentração das urgências deverá acontecer a partir do dia 16. A fechar, Diana, vamos a outros temas em destaque. A American Airlines retomou os voos diretos entre os Estados Unidos e a Venezuela pela primeira vez desde 2019, depois de receber a autorização do governo norte-americano. A informação foi confirmada pelo Departamento de Transportes, a agência EFE, com o reinício das ligações entre Miami e Caracas e Maracaibo. Esta é a primeira companhia aérea dos Estados Unidos a retornar aos aeroportos da Venezuela, depois da captura do agora deposto ex-presidente Nicolás Maduro. O árbitro Fábio Veríssimo apresentou uma participação disciplinar contra o Futebol Clube do Porto. O juiz da Associação de Futebol de Leiria acusa os azuis e brancos de denúncia caluniosa. Em causa um processo anterior referente aos factos ocorridos na vitória dos Dragões em Aroca no dia 29 de setembro do ano passado. Na altura, os Dragões acusaram Veríssimo de ter intimidado dirigentes do clube depois da partida. A participação disciplinar pode valer multas que superam, vão desde os 2.500 euros até aos 25.000 euros. Nos Estados Unidos, Filipa, 4 irmãos de Michael Jackson acusam o artista de abusos sexuais. Dizem que o cantor os drogava e lhes dava álcool. Edward, Dominic
Mary Nicole e Aldo Cascio fizeram parte daquela que ficaria conhecida como a segunda família do artista. Revelam abusos que terão acontecido ao longo de mais de uma década, quando eram crianças, por volta dos 7 anos de idade. Dizem ter sido coagidos a assinar acordos de confidencialidade. Os irmãos moveram esta semana um processo contra os representantes legais do património do cantor. No entanto, os advogados negam categoricamente as acusações. Relembram que esta família defendeu sempre Michael Jackson das múltiplas acusações de pedofilia de que foi alvo nos últimos anos. Notícia de fecho deste Jornal da Meia-Noite, que teve a edição da Diana Rosa. Diana, nós voltamos amanhã. Até amanhã. Vamos descansar. Igualmente. Bom descanso.